Olá! Nesta aula vamos conversar um pouco sobre como podemos ler materiais não verbais. Agora que você já fez uma aproximação ao gênero análise de cenário financeiro, você percebe que esse formato se apoia no uso de conteúdos visuais como gráficos, tabelas e diagramas. Isso permite uma rápida visualização dos dados de suporte ao texto. Você também já deve ter percebido que na análise de cenário financeiro, nem tudo que está no material visual está abordado no texto. Apenas as informações mais importantes para a descrição que está sendo feita naquela parte do texto são ressaltadas nos gráficos. Ou seja, na análise de cenário financeiro, os gráficos adicionam dados à parte textual. Assim como utilizamos estratégias de leitura para textos verbais, também utilizamos algumas para a leitura de insumos não verbais. A primeira estratégia é ler o título do material visual, para conhecermos o assunto do gráfico ou da tabela. No informe econômico de 12 de dezembro de 2014 do Bradesco Asset Management, que consta nos anexos do livro de apoio e que estamos reproduzindo aqui, vemos que o título aponta que o tema do gráfico é postos de trabalho abertos. Note como este gráfico não é autossuficiente, pois não sabemos a que região ou país se referem os postos de trabalho. Por isso, nós não podemos dispensar a leitura do texto que o acompanha. Com a leitura do texto, entendemos que os dados se referem aos Estados Unidos. Outra observação importante é que o texto traz apenas dados de outubro e setembro. Já o gráfico nos mostra o desempenho do indicador em meses anteriores. Aproveite e observe como um gráfico deste tipo, que é um gráfico de linhas, mostra a evolução de um indicador ao longo do tempo, o aumento ou a diminuição. A segunda estratégia de leitura é a identificação das legendas. Isso permite que você localize rapidamente o tipo de dado que procura. No exemplo retirado do mesmo informe econômico, as legendas utilizam cores. Então, é preciso procurar o que elas significam. Ao constatar que a linha preta registra o CPI, ou seja, o Índice de Preços ao Consumidor, e que a linha vermelha indica o PPI, ou seja, o Índice de Preços ao Produtor, você vai direcionar o olhar para o dado que lhe interessa. Observe aqui como um mesmo gráfico pode comportar a articulação de vários dados. Podemos ainda acrescentar novas linhas com mais dados a este gráfico, deixando-o mais complexo. Às vezes não existem legendas e temos que nos apoiar nas descrições feitas junto aos eixos horizontal e vertical, como no exemplo dos postos de trabalho, em que observamos o tempo no eixo X e o número de empregos disponíveis no eixo Y, registrados em milhões. A terceira estratégia é identificar o tipo de dado apresentado e a unidade, olhando para os eixos horizontais e verticais. Identifique se os dados são apresentados em porcentagens, em unidades absolutas, se a moeda é real, dólar ou euro, por exemplo. Isso pode mudar radicalmente a leitura do gráfico. No exemplo que acabamos de ver, faria muita diferença ter os dados em milhões e em milhares. Para finalizar, vamos avançar para o caso da resolução de exercícios que envolvem gráficos e tabelas. Podemos acrescentar uma outra estratégia, a leitura da questão antes da análise do material visual. Assim, ao considerar o gráfico, você vai ter um olhar direcionado para buscar a informação de que você precisa. Em uma questão de prova, os gráficos e as tabelas podem trazer inúmeras informações e talvez fosse requisitado, por exemplo, a você localizar uma informação específica. No exemplo que vemos do relatório econômico mensal do Bradesco, que também está no livro de apoio, você pode ser solicitado dizer qual era a previsão da inflação do IBGE para 2015, ou interpretar dados, por exemplo. Na mesma tabela, você pode ser solicitado a analisar o desempenho do PIB entre 2008 e 2013. Você ainda pode ser solicitado a analisar dados de diferentes fontes. Como no exemplo que vimos antes, você pode ser solicitado a comparar o desempenho do CPI e do PPI em um dado período.
Talvez a maior dificuldade na leitura de gráficos esteja justamente nesta terceira situação, quando temos que analisar e comparar dados tirando conclusões. De qualquer forma, ao longo do curso, os professores vão solicitar a leitura de gráficos e tabelas várias vezes. Portanto, nestes casos, você pode utilizar as estratégias de leitura que acabamos de ver, que são considerar o título do material visual, identificar as legendas, identificar o tipo de dado e sua unidade e, no caso de provas, ler a questão antes de analisar o gráfico ou a tabela. Bem, a nossa aula termina por aqui. Compartilhe sempre suas ideias e dúvidas. Espero que você tenha sucesso em suas tarefas, bons estudos e até a próxima!